Autistólogos Autismo. Bem-vinda. Para quem não conhece, segue @Autistólogos Autismo, vale super a pena. A palavra é toda sua. Muito obrigada por ter vindo e aceitado meu convite. Em primeiro lugar, quero agradecer a Maíra e ao mesmo tempo dizer, sacanagem, Maíra, falar depois de ti é sacanagem. E só para profissionais, né? Mas eu jogo nos dois times, gente. Eu jogo no de vocês e jogo no dos pais e tenho que ficar ali no meio do caminho fazendo. Então, assim, eu vou dar pitaco, eu não vou falar o que vocês querem ouvir. Desculpa. Então, pra quem não me conhece, eu sou Cacá. Ah, mas qual é o seu nome? Cacá, pode me chamar de Cacá. Sou a mãe do Pedro, que tem 11, que eu posso dizer que ele é típico, mas ele passou raspando. Então ele já me deu bastante estrada para receber o Matheus. E o Matheus que tem 6. Em 2014, o Matheus tinha 1 ano e 9 meses. Ele era o bebê mais fofo desse planeta. Sorridente, as covinhas dele apareciam o dia inteiro. Ele é carismático, ele é querido. Só que tinha autismo. Como assim? Não é possível. Tá todo mundo louco, né? Mas, voltando atrás, eu podia perceber que realmente na amamentação ele não trocava aquelas carícias comigo. E no caso dele, ele falou, foi regressivo, né? E ele parou de falar depois da poda. Mas ele realmente não tinha aquela troca comigo na amamentação. E quando ele acordava, porque o Pedro, que é meu mais velho, ele acordava à noite de 1h30, 1h30, e o choro dele dava para ouvir no prédio inteiro, porque ele queria a mãe, ele queria o peito, ele queria estar ali alinhado. E o Matheus era o bebê anjo, que acordava e ficava olhando para o móvel, e eu achava isso o máximo. Mas depois eu fui perceber que não, isso não era legal. E ele ficava brincando ali, sozinho, com o interesse dele, girando rodinha, parou de falar. E quando a gente colocou na escola, assim que a gente recebeu o diagnóstico, ao invés de ele estar ali no grupo, a gente chegava na escola, ele estava olhando na janela, se isolando. E quando eu recebi o diagnóstico, a imagem que eu tinha de autismo era do Rayman. Faz 30 anos que esse filme foi lançado e todo mundo ainda tem essa imagem do autismo. Só que ele era institucionalizado, ele não era incluído. E acho que as pessoas ainda têm essa visão de que ter autismo é uma vergonha, tanto que ninguém na família sabia que ele existia, o irmão não sabia. Aí eu fui assistir o Fantástico, Google, né? Fantástico, Drauzio Varela, nossa. Aí aparecia uma criança que tomava 10 banhos por dia e a mãe falando que, infelizmente, algumas vezes ela teve que amarrar o filho. Isso foi quando eu recebi o diagnóstico. Então, assim, as piores coisas. E daí o primeiro neuro falou, não fala pra ninguém, mantém segredo, senão teu filho vai ficar rotulado. Coloca na escola e faz terapia. E a gente começou assim, 2 vezes por semana, 45 minutos. Claro que ele melhorou, porque a gente teve o diagnóstico, a gente entendeu que ele ficava fazendo essas repetições, que ele se isolar, ele não olhar no olho, aquilo não era legal, e a gente começou a entender que realmente a gente precisava tentar trazer ele mais pra gente. E daí comecei a ler desesperada, ler livros, aí eu abri os livros. Sintomas do autismo. Quando os sinais aparecem? Causa do autismo. Fim. Abria outro. Sintomas, casos, Kahneman. Eu não quero saber disso. Quero saber o que eu posso fazer para ajudar meu filho, para estimular, para que ele possa desenvolver. Que papel que é esperado de mim? E não existia. E, aliás, pelo tudo que eu lia nos sites, eram mães desesperadas, meu filho tem autismo. E, nossa, todo mundo me mandava vídeo assim, o meu irmão é assim, ele não fala, mas ele é muito fofinho. Gente, não é isso que eu quero ouvir, pelo amor de Deus. Eu só recebia isso o dia inteiro. Até que um belo dia, chegou nas minhas mãos, na livraria Mundo Singular, Entenda o Autismo. E quando eu comecei a ler esse livro, gente, eu pensei, tá aí, é isso que eu entendo de autismo mesmo, sem conhecer nada. Eu me identifiquei. E eu fiquei apaixonada por esse livro. E o meu marido dizia, procura ser terapeuta. Imagina, se uma pessoa assim está disponível. E
demoraram 6 meses para conseguir consulta com o Dr. Erasmo, aqui em São Paulo. E eu aguardei esses 6 meses, que seria uma segunda opinião. Meu marido queria desmarcar. Não, até já está ótimo. Não, eu vou. Eu vou tentar resumir a história. Enfim, meu marido dizia, vai procurar essa terapeuta. Não tem jeito. Daí tá. Aí o Dr. Erasmo falou assim, tinha uma lista lá de 10. Não, peraí. Procura um desses 4 aqui. Daí eu liguei pro primeiro. Ai, não, estou nos Estados Unidos, eu estou fazendo um curso, eu não sei quando volto. Tá bom. Aí o segundo, eu estou na Europa, eu vou fazer um curso de 3 meses. Depois tu me procura. Tá bom. Terceiro, oi, eu gostaria de marcar uma hora com a doutora. Oi, é ela? Oi, tudo bem? Então, eu gostaria de saber quando que teria um horário. Vem semana que vem que eu dou um jeito. Eu disse, não deve ser boa, tá muito disponível, os outros mais chiques estavam na Europa, não podiam me atender. Aí eu perguntei, tá, mas como que funciona? Porque eu moro em Blumenau e daí eu teria que me mudar para São Paulo. Ela, você já leu meu livro? Eu, que livro? Mundo Singular. Gente, realmente a minha vida se transformou depois que a Maíra veio para Neto. Então, o que eu fazia? Eu vinha para São Paulo uma vez por mês no início. Desculpa, Maíra, eu fiz um print de um momento errado. Mas todo mundo sabe que tá linda. Aí tá. Daí, eu vinha uma vez por mês, assistia a Maíra aplicando com o Matheus. E depois ela fazia um planinho e eu colocava em prática lá. Cada vez que eu voltava para Blumenau, meu marido falava, meu Deus, calma, meu amor. Eu quase pirava, porque vocês pensam que ela é muito querida? Ela é ruim também. Aí tem uma terapeuta lá de Blumenau que fazia acompanhamento do Matheus. Ela dizia, isso aqui é impossível de colocar em prática. E eu pensava, meu Deus, eu também acho, mas não, era possível. Então, vocês têm que acreditar muito nisso, né? Acreditar no potencial da criança, jamais desencorajar os pais, estimularem e buscar resultados. É claro que a gente não pode colocar essa pressão sobre a criança, mas sim, a gente deve acreditar que ela pode chegar muito longe. Aí, não é uma questão de fazer propaganda, mas é uma questão de que eu não ganho nada para isso, mas é a minha vida. Lá no site, gente, tem muita informação. Então, muitas vezes, vocês não podem passar... Não dá tempo de passar dica para os pais. Lá tem dica de desfraude, daí tem os videozinhos da Maíra, tem outros videozinhos, tem algumas dicas. Então, assim, ajuda muito, tá? Autistólogos.com. É isso mesmo. E tem o Instagram, Autistólogos Autismo Oportunidade, que não tem volta, aquele período da primeira infância, como a Maíra falou. Né? Nos primeiros anos de vida, as sinapses elas são muito mais facilmente conectadas e, enfim, existe um período... Se desse um exemplo maravilhoso lá em Boston, que eu amei, de falar russo. Se a gente quiser aprender a falar russo, a gente pode falar. Mas a gente não vai falar perfeito. Se pega uma criança de 2 anos, ela vai falar como se fosse a primeira língua. Então, essa é a diferença. Não quer dizer que no futuro a criança não possa se desenvolver, mas... Sim, não dá de perder tempo nesse período inicial. Então, muitas famílias, por não ter aceitação, ou o médico fala, vamos esperar, vamos ver o que acontece, e nessa situação perde essa janela. Então, assim, na primeira consulta, seria importante alertar os pais, porque é imprescindível eles saberem que eles têm aquele período ali para investir no futuro do filho deles, né? Para que ele possa atingir o seu potencial. E quanto antes iniciar as intervenções, melhor será o desenvolvimento da criança. Isso todo mundo já sabe, mas os pais que acabaram de receber o diagnóstico não sabem. Então é importante porque no final a gente tem tantas informações que os pais não sabem por onde começar. E eu até tenho um link lá no site, por onde começar. E fala um pouquinho desses conceitos. Então é importante o pai que acabou de receber o diagnóstico, ele receber de repente esse link. Porque... são tantas ideias, e fora que a internet tem tanta informação que é prejudicial até, né? E os pais muitas vezes não sabem separar o que é o que não é. 10 horas por semana, no mínimo, de intervenção estruturada e, claro, estimular dia e noite. O meu marido dizia, meu Deus, a hora que o Matheus vai dormir, ele deve pensar, graças a Deus, eu vou me livrar da minha mãe. Porque eu não deixava
ele vê um desenho, Thais. Então eu dizia, olha, Peppa, eu tô comendo macarrão. Que delícia. Você adora macarrão, né? Então, assim, eu não deixava ele ficar ali que nem, sabe? Então, os pais têm que saber disso, que eles têm que estimular o tempo todo, que não vai existir o melhor terapeuta do mundo que vai fazer esse trabalho sozinho. Isso é imprescindível, vocês não adianta só vocês pensarem isso quando o pai vem, ai, mas ele não está se desenvolvendo, vocês estão pensando, claro, tu não está estimulando em casa. Não guardem isso para vocês. É muito importante que os pais saibam disso. É uma informação que pode transformar o futuro dessa criança. Então, a escola, gente, escola, né? São 20 horas por semana que a criança está lá. E ano passado aconteceu uma coisa horrível. O Matheus estava na escola, já que ele estava desde o começo, e por sorte ele estava muito bem, mas o que a professora dele fazia, e a gente fez de tudo, mas não tinha jeito, na última hora eu não quis mudar de escola, mas se fosse um outro caso, se fosse no passado, eu teria mudado ele de escola. Mas como ele está muito bem, eu até deixei. A professora dele é um pouco mais antiga, e quando ele começava a chorar, ela fazia o que ele queria. E não tinha santo que fizesse ela mudar de ideia. Então foi bem complicado. Então não é só a escola que não está ajudando, a escola pode te prejudicar demais. Então é muito importante que a escola tenha conhecimento, conheça essa criança, né? Assim era como eu me sentia. Eu sabia que eu tinha uma janela de oportunidade e que eu tinha uma bomba relógio pendurada no meu pescoço e que eu tinha aquele período para estimular meu filho. E depois daquilo a gente teria que só administrar. E eu penso que é assim que vocês devem se sentir também em relação a todos os pacientes de vocês. Lembrem sempre que aquela criança tem uma bomba relógio pendurada no seu pescoço que não dá de perder tempo. E a qualidade, né? Não adianta ficar 50 mil horas estimulando com um método que não é tão eficiente. Se a gente aí tem muitas mães, eu até tenho medo de falar nisso, porque amanhã eu vou apanhar, se alguém ver que eu estou falando da dieta. Tá bom, gente, eu sei que eu vou apanhar, vou preparar. Mas, assim, faça dieta se você tem muita vontade, mas não está cientificamente comprovado, então não dá de perder tempo. Se você gastar energia num tratamento que você vai estar perdendo tempo, não, mas eu não vou perder tempo, ele vai no aniversário, ele vai no shopping, mas você vai ter que separar a comida, ele vai ficar separado ali. Então toma cuidado. Gasta depois que passar essa janela de oportunidade, faz tudo o que tu quiser. Mas durante a janela de oportunidade, fica focado naquilo que tem comprovação científica. Né? Essa é a minha opinião. Outros estímulos também são imprescindíveis, né? Até coloquei aqui para agradar o Felipe Nilo, um judozinho. Mas é imprescindível, porque se eu estivesse falando com vocês e tivesse uma britadeira do meu lado, vocês não iam conseguir prestar atenção. Então, para uma criança com autismo, o ambiente pode ser tão difícil quanto se alguém estivesse falando e uma britadeira do lado, porque, como a Maíra explica, o cérebro não consegue escolher, eu vou prestar atenção nisso, e agora vamos focar nisso, e a gente não está ouvindo a cozinha, a gente não está ouvindo que entrou alguém na porta, a gente não está... Por quê? Porque o nosso cérebro ele sabe selecionar aquilo, esse é o meu interesse, então eu vou focar nisso. Né? Então, um cérebro de uma criança com autismo não sabe fazer isso. Então, os estímulos sensoriais são imprescindíveis, como a Maíra falou, está no DSM agora, então ninguém pode dizer que não é importante. Música, lutas marciais, que envolve um monte de coisa, e sigam o Felipe para ele explicar melhor sobre tudo isso. Esse conceito, eu tive um insight recentemente, que é o seguinte: eu até era super preconceituosa com medicação, porque a gente tem aquela ideia que a criança vai ficar viciada, que a criança vai ficar dopada. Porque, no fundo, a gente ouve muitas mães que o médico vai lá, dá um remédio e quase não tem terapia, e acha que esse é o tratamento. Né? Não, de jeito nenhum. Mas, se essa medicação vai ajudar no desenvolvimento da criança, então eu pergunto, se o teu filho tivesse suspeita se o teu filho tivesse, talvez o dedinho dele, mindinho, não consiga se mexer direito, tu vai pensar se tu vai dar medicação ou não? Se tiver uma medicação que pode auxiliar
para o teu filho o resto da vida não ter aquela limitação de movimento no mundinho, você vai dar. Se teu filho estiver lá no hospital, internado, tem uma infecção, não sabe o que é, o médico já vem, ele nem explica para a mãe que medicação é aquela, ele só prescreve, né? A gente tem que ter muito essa noção, e eu acho importante vocês passarem essa conscientização para os pais de que o tratamento do autismo é um tratamento de saúde. Então, muitas vezes, eu sei por mim, assim, ó, porque, por exemplo, se teu filho tivesse internado no hospital, não ia conseguir ficar viajando normalmente para todas as festas normalmente. Tu não teria que estar arrumadinha e super tranquila, super zen. Não, meu filho está no hospital, está internado. É basicamente isso que está acontecendo com aquela criança. Ela precisa de um tratamento intensivo e de longo prazo. Então, se as mães entenderem esse conceito, isso vai ajudar essa família em uma série de fatores, tanto em relação ao investimento financeiro, porque você vai estar investindo agora para ter que gastar muito menos no resto da vida. Ah, mas eu vou ter que vender meu carro. A Maíra fala que eu não posso ter isso, mas eu falo, vende o carro, porque você tem o resto da vida depois para recuperar esse carro, mas você não vai ter o resto da vida para recuperar o seu filho. Então, eu acho muito essencial, muito importante a gente, então, você vai investir tanto tempo, energia, dinheiro, se precisar de medicação, ganhar medicação, não deu certo, tira. Agora, viu que está ajudando, não perde essa oportunidade, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Saber que o tratamento do autismo é um tratamento de saúde e que os resultados desse tratamento vão repercutir no resto da vida daquela pessoa. No resto da vida. Então, é muito importante se dedicar a esse tratamento. E para os pais, quando você tem um filho com autismo, é como se você estivesse falando com a parede, né? Oi, parede, tudo bem? Bom dia, parede, tudo bem? Né? É basicamente isso. Claro que você para de falar com seu filho. Eu dava banho no Mateus em silêncio, lógico, porque ele não respondia. Então é importante vocês colocarem esse conceito para os pais. Sim, eu entendo que você está falando com a parede, mas não deixa de falar com a parede. Seja muito interessante para essa parede. Esteja o tempo todo no pé dessa parede, né? Enfim. E aquela história, não adianta falar muito, porque senão a criança não vai absorver. E na rotina, não deixar a criança lá na frente do tablet, da televisão o dia inteiro, isso é tudo básico, gente. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas eu acho muito importante que esses conceitos que são tão básicos, eles são a base realmente de tudo. E para um pai que está entrando nesse mundo, que eu coloquei ali no começo, se eu tivesse uma máquina do tempo, e no momento que eu recebi o diagnóstico, eu soubesse desses conceitos, o problema é que eles vêm todos misturados no meio de 1 milhão de coisas e você não sabe entender quais são os conceitos mais importantes. Então é importantíssimo vocês passarem para os pacientes de vocês esses conceitos básicos. Coloquem num quadro, numa folhinha, qualquer coisa assim, é muito importante. E que a linguagem é a cereja. A Maíra fala que é o topo a ponta do iceberg, é a cereja do bolo, porque quando o Mateus ia lá e ficava, eu vinha de Blumenau. Aí ele tem que pegar o carro, chega até em Navegantes, faz a mala. Vamos botar a roupa para ir para o aeroporto. Vamos, bota a roupa e faz a mala, pega a mala, pega o carro, chega no aeroporto, espera uma hora ou outra. E daí não sei o que, tá come, chora, pega o voo. Aí o Mateus vinha vomitando de lá até aqui, daí chegava no hotel cansado. E daí vinha a Mari, que é da equipe da Maíra, e começava a jogar o jogo da memória com ele. Eu pensava, por que ela tá jogando o jogo da memória? Eu vim de Blumenau pro meu filho jogar o jogo da memória. Super importante. Nossa, gente, é pré-requisito. Tudo que eu queria que ele falasse, só que para chegar lá, tem uma série de fatores que precisam ser trabalhados. A troca de turnos que tem num jogo, diminuir aquela hiperatividade de ficar saindo correndo, tem que ficar sentado naquele jogo chato. Então, assim, é muito importante que os pais saibam disso. Que você não está perdendo tempo com o filho dele, que você está trabalhando um pré-requisito
da fala, que é também a comunicação, que é a socialização e tudo mais. E os direitos, a gente está aqui com a Carla Bertin, que é do Autismo Legal. É imprescindível que as famílias conheçam seus direitos para poder exercê-los. E a Carla é o maior nome, posso falar isso com tranquilidade, dos direitos das pessoas com autismo, porque ela entende tudo, e qualquer pergunta mais idiota que você fizer, ela sabe responder. Então, ela é maravilhosa. Sigam lá o Autismo Legal, imprescindível para fazer valer os direitos. E primeiro conhecer, né? Porque a maioria das famílias não conhece. Eu não conhecia na época, eu paguei tudo no particular, depois de um tempo que eu fui descobrir que o plano deveria ter coberto. Então, e é o que define um bom terapeuta. O que vocês acham que define um bom terapeuta? De fazer, carinho, conhecimento técnico, com certeza. Com certeza, isso tudo é imprescindível, né? Ter conhecimento, não parar de estudar. Mas, algumas coisas... Então, assim, a primeira vez que a criança chega no consultório, a mãe está desesperada, acabou de receber um diagnóstico e aí chega lá, está um consultor maravilhoso, chiquérrimo, e uma profissional de sucesso. Só que a postura desse profissional, pelo menos na primeira consulta, tem que parecer muito mais com um recreador infantil do que com uma profissional, né? Oi, tudo bem? Não, a criança vai se desesperar, a mãe vai pensar, meu Deus, o meu filho vai ter um ataque aqui, né? Vocês têm que ser divertidos para essa criança. Coloca no pescoço uma luzinha. Ah, mas depois ele não vai querer largar. Depois você dá um jeito. Você não é terapeuta, você não sabe o que fazer. Então se vira, minha filha. Agora eu vou ter que ficar tendo que administrar, pegar meu filho e levar para dentro do consultório. O problema é teu, né? Seja interessante para ele. Não adianta vocês falarem para a mãe. Seja interessante para o teu filho, se vocês não sabem ser interessantes para a criança. É imprescindível que o terapeuta, ele saiba, na sala de recepção, começar ali a terapia. Ele está dando uma série de modelos para os pais, né? Então, se ele chega ali e ele não se abaixa, ele fala com os pais, ignora, por exemplo, né? Ao invés de ter um objeto de arte, a Maíra falou, tem pula-pula, tem um lugar para subir, os pais podem brincar, porque o que a gente vê nas recepções dos consultórios são as crianças no tablet ou assistindo a televisão. Aí a mãe falou, vamos botar a roupa que tá na hora da terapia. Aí bota, enfia a roupa, sai correndo, fica uma hora no trânsito. Aí chega lá, a mãe não aguenta mais. E naquela recepção não tem nada ainda, ela tem que cuidar. Cuidado para não quebrar o negócio. Gente, a criança pode estar ali se regulando, pode estar ali pulando, pode... Ah, mas se ele estiver pulando, como que eu vou tirar para entrar no meu consultório? Mais uma vez eu digo, se vira, minha filha, tu não é terapeuta? A mãe precisa aprender esse modelo de a criança estar super engajada numa coisa e a terapeuta não pensa, eu estou perdendo tempo de terapia. Não! Pelo contrário, você está ensinando a mãe como lidar com aquela situação. Então, mesmo que você passe a terapia inteira lidando com aquela situação, a mãe vai ter 1 milhão de oportunidades para depois reproduzir na vida real. Então, ao invés de as crianças ficarem todas ali paradinhas mexendo no eletrônico, elas podem ter a oportunidade de interação, que a Mayra falou, né? Na salinha do consultório dela, ela tem lá um lugar onde as crianças começam ali, melhor ainda se tiver alguém para manejar essa brincadeira entre as crianças. E eu vejo muito isso. Os terapeutas vão lá e falam, oi mãe, tudo bem? Então hoje na consulta a gente falou, a gente mexeu com isso, a gente fez aquilo. E a criança lá, né? Como se não fosse nada. Mãe, peraí, vou pegar o Matheus aqui. Vai, Matheus, o que a gente brincou hoje? Foi disso? Foi de balão? A gente brincou das cores, né? Aí ele saiu correndo, você vai atrás. Ali você está mostrando como que aquela mãe
ignorem a presença da criança, gente. Vocês estão ensinando tudo errado para essa mãe. Não adianta vocês passarem uma ideia e na hora de colocar na prática, na vida real, não dentro daquela terapia estruturadinha, tem que colocar, ensinar que a criança jamais pode ser ignorada como se ela não estivesse ali. Então, isso é imprescindível. E ao invés de ser um sofá feito para adultos, você pode colocar puffs baixos onde todos os adultos vão estar na altura da criança. Então, sem perceber, os pais vão estar criando mais contato visual, né? Porque senão muitas vezes os pais ficam inacessíveis para as crianças. Então ali eles percebem, olha, a criança está mais na minha altura. Então, sem explicar nada, você está ensinando um monte de coisas na recepção. Ao invés de botar um tapete, vou botar um tapete chique, moderno, coloca um tapete sensorial, gente. A criança já está ali toda se regulando para a tua terapia, ela vai aproveitar muito melhor. Ao invés de um quadro chique, uma lousa para a criança desenhar. Ela já vai estar trabalhando com coordenação motora fina, ampla, pode estar trabalhando com criatividade, a mãe pode estar falando, ai, vermelho, que lindo, pode estar criando uma série de oportunidades para a criança se desenvolver. E daí você já vai observar como se aquela mãe fica parada lá mexendo no telefone, ou se aquela mãe está, olha, naquele momento você podia fazer isso, né? Então é muito importante vocês observarem como que é aquele comportamento daquela família para ir dando um monte de dicas na situação real. E a recepção é uma ótima oportunidade para ver como que é a dinâmica daquela família. E ao invés de colocar uma televisão com programas comuns, coloque vídeos educativos da Maíra Gaiato. Quanto que os pais podem estar aprendendo? Não é? Gente, é uma aula ali, ao invés da mãe ficar... Porque enquanto a criança está dentro do consultório com a terapeuta, a mãe pode estar ali aprendendo, né? Então, assim, que momento que ela tem para ficar sentadinha ali? Aproveita para aprender. Ao invés de botar músicas comuns, músicas que vão estimular a linguagem da criança. E não adianta botar Caetano Veloso, porque nem eu entendo que ele canta a música, né? Então tem que ser o que vai estimular a primeira linguagem da criança. E ao invés de revistas de moda, pelo amor de Deus, gente, a mãe já está desesperada. Sem dormir, o marido briga com ela porque eles estão gastando um monte. A sogra fala, essa criança não tem nada. Ela está desesperada, não tem dinheiro para comprar roupa porque tem que gastar tudo no tratamento do filho. Vocês chegam lá e botam essas revistas de moda com mulheres todas maravilhosas, né? Elas podem estar aprendendo ali, muitas vezes elas nunca tiveram oportunidade, até de pensar, poxa, eu podia ler sobre... Olha, abri um livro, viu, o SOS Autismo, que eu falo, o SOS Autismo, acho que eu li em 1 hora, sei lá. A gente engole o livro e ele é gostoso, porque assim, tem um livro que eu sempre indico, que tá ali, Autismo, Compreender e Agir em Família, ele é também muito top, só que ele é muito chato de ler, né? E o SOS Autismo, ele é delícia, tu pode ler 20 vezes, 50, que sempre vai te acrescentar. Então, se você tiver em cima da mesa, ali, um livro SOS Autismo para mãe ler, pensa quanto trabalho a menos vocês vão ter, né? Uma ideia tão simples, ao invés de estar morfando lá na tua prateleira, deixa ele ler. O pai também, né? Se um dia ele forma terapia... E o feedback, gente, nunca na recepção, nunca. Eu não quero falar dos problemas que meu filho tem na frente de outras mães, desculpa, eu não quero. E vocês não vão conseguir se concentrar direito enquanto tem outra criança correndo pra lá pra cá, outra mãe olhando assim, ó, tipo, daí quando vai começar a minha consulta, né? Então, assim, gente, chamem a mãe pra dentro. Ah, mas vai demorar 1h30. Então comecem a programar as consultas para vocês com a mãe junto de 1h30 ou 2. Então vocês ficam um tempo com a criança sozinhos, se for essa forma de vocês trabalharem. Depois vocês chamam a mãe para observar. E na hora de dar o feedback para essa mãe, concentrem todas as atenções do mundo para isso. E se for necessário, coloquem um cronômetro para a mãe se tocar que acabou o tempo dela. Mas é muito importante
que ela saiba o que aconteceu, quais são os objetivos daquilo que você trabalhou. Né? Porque muitas vezes a mãe pode pensar, como eu falei do jogo da memória, que aquilo ali, meu Deus, o que ela está fazendo? Né? Então é muito importante você explicar, olha, aqui a gente está trabalhando a troca de turnos, mas o que é troca de turnos? Aí você vai, se vocês não tiverem tempo para explicar, vocês podem mandar um link, peraí, olha no tal livro, ou vocês têm que se organizar para isso. Ah, mas eu vou perder tempo. Não, vocês vão estar ganhando muito tempo. Porque é um efeito dominó. Tudo que a mãe aprende é multiplicado por 1 milhão, gente. Então, tem que tomar essa consciência de que o trabalho de vocês, não vou dizer que é o menos importante, mas vamos dizer que é 50% do momento que vocês estão ali paradas trabalhando com a criança. Né? Não pode ser só isso, gente, porque isso é muito pouco. O terapeuta, ele tem que ser o centro de tudo. Ele é o centro do universo do tratamento da criança. Ele tem que estar completamente inteirado com a escola. Ele tem que orientar essa família. Se tiver mais gente na equipe, ele tem que estar ali dominando toda a situação. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo. Ah, mas eu não tenho tempo. Você está se dividindo demais. Você não vai fazer nada direito se você não se dedicar ao seu paciente. E cobre as horas, se for o caso. Ah, gasta mais tempo indo até a escola. Cobra mais, né? Ah, mas o pai não quer pagar. Então não dá para atender essa criança, gente. Desculpa. Ou faz um trabalho voluntário. É a realidade, porque não adianta fazer pela metade. Né? É um efeito cascata. E sempre que vocês olharem para uma criança, por mais difícil que seja trabalhar com aquela criança, pensa que no futuro ela pode ser um Messi, um Bill Gates, um Einstein, um Thomas Edison. Então respeite aquele ser humano que está ali. Ele é o centro do teu universo. Naquele momento, faça tudo por essa criança. Não pense que ele é um chato, que não faz nada que tu quer. Não, no futuro tu pode olhar, eu fui a terapeuta do Messi. Se ele está aí ganhando tudo, é por minha causa. Né? Lembrem disso, que no futuro eles vão ser adultos. E a missão de vida de vocês já se deram conta que vocês podem transformar muitas vidas completamente. Gente, isso não é só um trabalho, é uma missão. E tem que ser vista dessa maneira, né? Tem que valer muito a pena, não adianta fazer só aquela consultinha, não. Lembre que ali tem toda uma vida pela frente que vai estar baseada no trabalho de vocês. E o treinamento dos pais, então, ele tem esse efeito cascata, ele cresce em progressão geométrica. Dê muita importância para o treinamento de pais. Que sem a família... como eu vou repetir, já falei. Não guardem para vocês. Mas tu não está fazendo em casa. Falem 1000 vezes, se for necessário. Se a mãe ficar ofendida, deixa ela se ofender, deixa ela procurar outro terapeuta, mas não deixem de falar. Que o papel da família é imprescindível para o resultado do tratamento. E ninguém vai entender melhor daquela criança do que a família. Mas a gente não está trabalhando isso, não está trabalhando aquilo, não está no roteiro dele. Então escreve. Escreve que realmente eu não prestei atenção nisso. Porque ninguém vai ser mais especialista naquela criança do que o pai e a mãe. Então é muito importante ter esse diálogo, ter esse tempo de dedicação para os pais. Uma coisa que eu acho também bem importante é compreender. Quando eu comecei no Insta, muitas mães me agrediam, assim, tipo, você fala isso, que você fez o tratamento com a Maíra Gaiato. Daí é fácil, né? E me ofendiam e falavam um monte de coisas e eu chorava, eu pensava, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu onde que eu me meti? Hoje em dia eu fico pensando que aquela mãe tá vivendo luto, gente. Não é ela que está ali. É o luto. Então, assim, a gente tem que ter muita compreensão com isso. Que eu falo, eu jogo nos 2 times, eu entendo vocês, porque eu estou um pouquinho do lado de vocês também. E já vivi o outro lado também completamente. Porque eu sei como que é o luto, a gente passar por aquela raiva de todo mundo que fale que seu filho não é perfeito, sabe? Fala que teu dedo não é perfeito. Fala que tem um fio de cabelo teu que não está certo, para ver se não vai ficar irritado o dia inteiro. Agora fala do teu filho,
que ele não é perfeito, que ele tem um problema, que é o autismo, que todo mundo fica de cabelo em pé quando fala que é autismo, e que é a pior coisa do mundo, é pior que atraso, retardo mental, é pior do que qualquer coisa, é o autismo, é essa ideia que a gente tem. Então, tenham essa compreensão e não levem como pessoal, pensem que é o momento daquela mãe, né? E os pais que não aceitam o diagnóstico? Eu sempre falo, não se preocupe com o diagnóstico, trabalhe com as dificuldades do seu filho. Tem muitos pais que falam, eu não sei se é autismo, ele não quer ouvir. Eu já sei que é aquilo que a Maíra falou. Se a mãe está me procurando e está em dúvida, eu já tenho certeza que é autismo. Porque se ela chegou nesse ponto, é porque o filho dela tem alguma coisa. Independente do nome que seja, meu filho tem dificuldade de socializar, vamos trabalhar a socialização. Meu filho não fala, então vamos trabalhar a linguagem. Claro que trabalhando os pré-requisitos e tudo mais. Então, assim, não interessa diagnóstico. Interessa a gente não deixar aquela criança acumular esses atrasos. E o preconceito, né? É muito difícil para os pais também lidarem. Revelo ou não o autismo do meu filho e vocês devem passar todos os dias no consultório, com pais questionando vocês. Eu não sei se eu falo, eu não sei o que vão achar. E, na verdade, é humano ter preconceito, né? E esse preconceito, ele começa em casa. Eu não queria que meu filho tivesse autismo. Lógico que não. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com o diferente. É a história do patinho feio, né? Vocês lembram da história do patinho feio? Tinha um monte de patinhos lá bem bonitinhos e tinha um que era diferente. E todo mundo achava ele muito feio, muito feio, muito feio. E depois foram descobrir que ele era um cisne. Que coisa mais linda que um cisne, né? Então, é muito isso. A gente tem dificuldade de lidar com o diferente porque a gente tem um preconceito. A gente tem uma ideia de que, tem autismo, então vai ser o Rain Man. Meu filho vai ser o Dustin Hoffman, o Rain Man. E as mães, quando recebem um diagnóstico, acham como no Fantástico apareceu um dia, eu vou ter que amarrar meu filho quando ele tiver uma crise. Então, assim, cada um é único, não existe isso. E se a gente perceber, há 150 anos, no Brasil, a gente tinha pessoas escravizadas, gente. É um absurdo, mas é a realidade. Então, assim, quando falam, que é muito difícil o preconceito com o autismo. Sim, mas vamos batalhar. Há 150 anos as pessoas eram escravizadas. E olha que mundo que a gente vive hoje, tá? Não está perfeito, ainda existe muito preconceito. Mas, assim, a gente pode conseguir muito. E com amor, né? Eu sempre tomo muito cuidado, até sou bem chata nisso, quando compartilham vídeos ou não sei o quê. Se fosse com seu filho, eu acho legal. Ou então, na escola do meu filho fizeram isso, fizeram aquilo. Eu procuro sempre colocar mensagens positivas e que vão acrescentar. E eu sempre falo para as mães tomarem muito cuidado para a gente não ser vista como aquela mãe agressiva, chata. Acho que a gente tem que construir através do amor essa ponte. Né? Não pensem que meu filho, uma coisa que é importante do meu filho não é agressivo, era uma coisa que eu sempre falava quando ele recebeu o diagnóstico. Então é muito importante a gente quebrar essas barreiras e saber que elas vão ser quebradas, que demora um pouco de tempo, tem que ter paciência, mas vamos deixar o mundo entender melhor o que é autismo, isso faz parte. Né? Há menos de 100 anos, 80 anos atrás, os judeus foram exterminados no nazismo, né? Então, pensa, gente, o mundo é muito preconceituoso, né? Mas a gente vai saber lidar com isso. Uma coisa importante é, como eu falei, os pais são imprescindíveis nesse tratamento. Então, ajudem eles. Tem uma folhinha lá no consultório para determinar como que vai ser a agenda semanal. Porque pode ser que esteja todas as terapias num dia e no outro não tem nada. Ou bem na hora do sono, auxiliem os pais, eles não sabem por onde começar. Então, mas eu vou estar perdendo tempo com isso. Não. Tudo que você fizer pelos pais, você não vai estar perdendo tempo. Você está ganhando um forte aliado. O maior aliado, o melhor aliado que vocês puderem ter. Então, é muito importante fazer o quadro da rotina. A gente fez com o Matheus por orientação. Tudo é orientação da mãe, né? As fotinhos, então, ao invés de eu pegar um quadro pronto de rotina, a gente tirava foto dele naquela situação e colocava no quadro. Fica muito mais claro para a criança se identificar quando ela mesma tomando uma mamadeira, quando ela mesma tomando banho, quando ela mesma escovando os dentes, do que uma foto de uma criança ali tá
Uma criança nada a ver comigo, tá ali uma foto com as coisas de dentro, que é isso? Né? Agora, se é a criança mesmo fazendo o que está ali naquela foto, ela vai entender, aquele momento que eu coloco aquele negócio dentro da minha boca. E, né? Então, e o treinamento dos pais, separar, né? Leiam isso aqui. Nem que seja em 3 minutos, joga na cara deles, os livros, faz o que for, mas não deixa eles caírem em fake news, né? Esse MMS, gente. Que horror, um monte de gente caiu nessa, é um perigo, é muito perigoso. E empoderar as famílias. Sim, você pode. Sim, a criança pode. Eu adoro um vídeo da Maíra que ela fala que todos os pacientes que chegam nela, ela fala, vai melhorar, tem que melhorar. É muito importante isso, porque eu vejo que os terapeutas têm muito... Eu lembro que eu perguntava assim para um terapeuta, mas ele vai falar? Né? Sejam claros. Vamos trabalhar para isso, vamos fazer isso. Faz assim, assim. Né? Se unam esses pais, não tenham medo de dar esperança para essa família. Essa esperança que vai dar garra para eles lutarem. Porque sem essa garra, essa família vai se esmorecer, ela vai se desanimar e nada vai dar certo. Filmar as terapias de vocês e pedir que os pais filmem também. Porque muitas vezes eles acham que estão fazendo certo em casa, acham que estão arrasando e podem estar fazendo um monte de coisa errada. Então, é importante de vez em quando também assistir esses vídeos dos pais em casa, colocando em prática aquilo que vocês passaram. Receber as tarefas. É muito importante vocês deixarem tarefas para os pais fazerem em casa. Essa semana vamos trabalhar isso, aquilo. Não é só, vamos ampliar o repertório. O que é isso? O pai não vai entender nada. Pega esse aplicativo, pega esse brinquedo. Se for o caso, empreste o brinquedo para a família. E cobre R$50 se ela perder. Mas deixa ele disponível, senão ela vai ter que ir até numa loja, aí vai chegar, vai pedir na internet, dali um mês vai chegar, a criança já passou daquele objetivo. Então facilitem a vida dessa família em tudo que vocês puderem. E exemplos de exercícios tem lá no Autistólogos, tem uma página que é roteiro semanal. E daí tem olhar, troca de turno, pareamento. Então, essa semana eu quero que vocês trabalhem bastante contato visual com a criança. Passa o link no nosso site. Tem um monte de alternativas dentro daquilo e vai ajudar bastante essa família se vocês não tiverem tempo de ficar explicando. E a escola, né, gente? Pelo amor de Deus, como eu já falei, essa professora do ano passado foi super complicado. E além de a escola estar perdendo aquele tempo precioso, se ela não for treinada, ela pode estar prejudicando tudo que vocês estão fazendo lá. Trabalhando, vai lá, a professora estraga tudo. Aí vocês fazem tudo de novo, ela vai lá e estraga tudo. Então, é muito complicado isso. Vocês têm que pensar que 1 hora de treinamento que vocês dão para o professor ali, observando, treinando, trabalhando isso tudo, são 20 horas semanais que a criança está ganhando. Então não tenha tempo, dá um jeito. Vale muito mais a pena você não ver aquela criança e trabalhar com a escola. No meu ponto de vista, é mais importante. Porque a professora vai ficar com aquela criança muito mais do que você. A criança vai estar lá com um monte de crianças que são as situações sociais que a criança vai ter na vida real. Então é muito importante que a escola esteja treinada. E nunca passem recado para a escola pelos pais. Vocês não têm ideia do quanto os pais apanham da escola, gente. Uma vez, eu fui falar com a orientadora do Matheus que ele estava precisando de uma terapeuta, né? Como que chama? Professora auxiliar, tutor. Precisava da AT na escola. Gente, vocês não têm ideia disso aí. Fiquei uns 3 dias chorando, de tanto que aquela diretora me derrubou. Ela falou, você não aceita que seu filho tem autismo. Você tem que aceitar que ele é assim. Né? E como que eu, que estava entrando naquele mundo, não tinha um embasamento teórico, poderia contra-argumentar com ela? Não é possível, gente. Qualquer coisa me derrubaria. Imagina uma diretora de escola que dizia que entendia tudo de autismo e dizendo aquilo me derrubou. Então, se vocês puderem, WhatsApp, carta por escrito, com a Eve, com tudo que for, mas jamais mandem recado pelos pais, porque a escola vai aproveitar essa oportunidade para destruir essa família. Porque, claro, a escola odeia. É um aluno, essa é a verdade, a gente é cheio de direitos, mas, na verdade, o que eles fazem ali dentro da sala é
A gente não sabe. Eles podem estar olhando feio pro teu filho. E tu tem que ter aquela história que os americanos, os policiais fazem good guy e bad guy, né? Um é o bonzinho e o outro é o chato. A mãe tem que ser a good guy, sempre ela tem que ser a boazinha. E a terapeuta tem que ser a bruxa malvada. Não, a mãe falou que eu nem precisava te incomodar, mas a criança precisa disso. Vocês têm que ser firmes, e se a escola rebater, vocês vão ter um fundamento para contra-argumentar, né? A mãe não vai ter. Tem um perfil da aluno muito legal, que a Julie, lá de Timbó, não sei, ela fez muito legal para o filho dela, e dá para baixar lá no site dela também, que é o Julie Lancermaier, que é o perfil do aluno. É muito importante, antes, até a cada 6 meses, 1 ano, que o terapeuta passe um perfil desse paciente de vocês, para a escola entender quais são as dificuldades, quais são os interesses da criança, quando que ela se desregula, porque para que a professora possa entender aquela criança, porque aí ela vai surgir a dúvida, tá, mas como que eu faço quando ele se desregula? Quando você passar esse perfil do aluno, você está ganhando também muita coisa. E o diário escolar, esse diário, a Caterine, que é lá de San Diego, ela me passou que na escola do filho dela, lá nos Estados Unidos, eles fazem isso. Todo dia na escola, a professora recebe esse diário, onde mostra assim, a criança, qual era o estado emocional dela? Ficou triste? Ficou feliz? É tudo com carinha. E a minha mãe até que fez a tradução para o português e fez todo o roteirinho. Isso é muito importante porque a professora até ela vai se comprometer mais. Se todo dia ela tiver que escrever que a criança não interagiu, que ela se desregulou, que ela não comeu, a professora vai se tocar. Gente, eu preciso fazê-la comer. Eu preciso fazê-la interagir. É uma gota d'água que vai caindo todo dia e que ela uma hora vai perceber, poxa, essa criança não está interagindo. E ela vai percebendo que aquilo, ela tem que trabalhar, que aquilo é importante para o desenvolvimento da criança. Então, é muito importante vocês também terem um feedback disso. Então, vocês ganham o comprometimento da professora e vocês ganham também o entendimento dela. Isso tem para baixar lá no site também. O professor auxiliar muitas vezes é necessário, é importante vocês passarem isso para a família. No caso do Matheus, a gente conseguiu 6 horas semanais só, porque a escola não queria de jeito nenhum, mas isso fez toda a diferença do mundo. Então, nos primeiros anos é muito importante, né? Principalmente no começo, para que a criança entenda que quando a professora chama, vamos lá para a roda, e ela se toca que ela tem que sair dali, tem que ir para a roda. Enfim, um AT não é babá, que muita escola acha que é babá, não é, pelo contrário. A escola do Matheus falou, mas se ele tiver alguém ali do lado para fazer tudo por ele vai ficar mais dependente. Não, o objetivo é o contrário. Vocês já sabem disso, mas é bom sempre para quem está assistindo. E os roteiros visuais, né? Muito importante para a escola também, que a criança, em todas as situações, ela se prepare tanto emocionalmente e tenha uma compreensão do que está acontecendo. Então, tem um roteiro, você entra na sala, você senta na mesa, enquanto a professora está falando, você tem que observar. E esse site, Autismo Projeto Integrar, tem um monte de roteiros, e no site da Maíra também tem um monte de roteiros bem legais. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do Matheus. Então, a gente teve o acompanhamento, o treinamento, o tudoento da Maíra Gaiato, né? No começo a gente vinha mensalmente, depois passou bimestral. E eu estou falando isso porque é possível que vocês possam acompanhar pacientes à distância, treinando essa família. Então, assim, deu muito certo comigo, eu tenho certeza que pode dar com vocês. Se vocês tiverem essa entrega de envolvimento com a família, de comprometimento com os pais. Então, quando eu falo que o Matheus fez tratamento com a Maíra, todo mundo acha que ela se mudou lá para casa, né, que tinha um quartinho lá e que ela ficava estimulando o dia inteiro. Não, isso é impossível, o terapeuta não consegue fazer o trabalho da família, né? Enfim. Aí no começo eu mesma colocava em prática, depois foi uma babá que eu tinha na época, e depois eu contratei um estudante de psicologia que colocava em prática em casa, no dia a dia, a terapia. Ele tinha 10 horas de terapia estruturada na semana, e como eu falei, eu não largava do pé dele o dia inteiro, e 6 horas de professora auxiliar na escola. E antes de completar 4 anos, lá vem a palavra que todo mundo odeia. Saiu do espectro.
falar que está no espectro, que saiu do espectro, são as coisas mais difíceis que se pode falar no mundo do autismo. Olha que ironia do destino, né? Quando se fala entrou, tá dentro, ou saiu, todo mundo fica assim. Tá bom, vocês não precisam acreditar, tem gente que não acredita, mas a Maíra acredita que é possível, o Gadi acredita que é possível, um outro acredita que é possível, a Sally Rogers acredita que é possível, então eu também acredito. E o médico do Matheus, que era o Dr. Erasmo, falou que ele recebeu alta, que ele não precisava mais ir. E ele saiu. Isso não é cura de jeito nenhum. O Matheus tem um monte de coisinhas que de vez em quando a gente tem que trabalhar, mas como eu estudo bastante, eu acabo colocando na prática. Ele faz terapia ocupacional, tem uma pedagoga que acompanha ele também, mas é tudo muito de leve, né, gente? Então, assim, eu não sei como vai ser no futuro, para o Pedro também não sei, o futuro a Deus pertence, pode ser que no futuro ele tenha alguns outros problemas, mas agora está tudo bem, e isso é maravilhoso. O que eu quero dizer é o quanto isso, claro que não vai acontecer com todas as crianças, né? É raro acontecer, mas eu acho muito importante os pais terem um alvo para buscar, né? Por isso que eu falo tanto, porque senão eu guardaria para mim. Eu falo tanto e brigo com essa história de sair do espectro, porque eu quero dar esperança para os pais, porque eu sei como é horrível não ter essa esperança. A minha irmã mais nova, quando ela tinha 14 anos, ela teve um linfoma, e a gente até falou isso no almoço. Ela teve um linfoma no Hodgkins, e todas as amigas dela iam lá visitar, lindas, prontas para balada, e a minha irmã lá engordava 20 quilos, sem cílios, sem sobrancelha, sem cabelo, emagrecia, não conseguia falar porque estava com tudo em carne viva, mas tinha cura para o câncer dela. A gente ficou 3 anos cuidando dela como se fosse um bebê, mas tinha cura. Então, assim, para o autismo não tem cura, mas tem tratamento. É possível você chegar perto disso. Então, é importante os pais poderem visualizar essa esperança. Jamais colocar essa expectativa sobre a criança. Jamais. Mas é importante a mãe, o terapeuta, a escola, saber que fez tudo que for possível por essa criança. Tudo. Nem 1 milímetro menos, né? E como que eu me senti quando eu recebi a alta? Pisei na lua. Cheguei no máximo que eu poderia chegar com meu filho, a maior alegria do mundo, indescritível. E tudo isso graças a uma engenheira da NASA maravilhosa, que se chama Maria Gaiato. E o que é isso que a gente está aprendendo aqui, que todo mundo vai aprender o final de semana inteiro? O que é isso que a gente fez pelo Matheus em relação aonde a gente pode chegar? A gente chegou só no satélite da Terra. Ainda a gente tem só na Via Láctea tem 40 bilhões de estrelas, 8,8 bilhões de planetas e tem 2 trilhões de galáxias. É isso que eu penso que a gente sabe do autismo. Nada. A gente tem muito para estudar. Então, o que eu peço para vocês, nunca para de estudar. Então é isso, meu site autistólogos.com, com Instagram Autistólogos Autismo, contem sempre comigo. Eu não durmo, pode mandar mensagem. Então é isso, gente. Obrigada por vir.